Preparem-se, galera, porque a história que eu vou contar hoje vai fazer vocês repensarem tudo o que achavam que sabiam sobre o Brasil. Conseguem imaginar o inferno que é perder seu filho pequeno no meio de uma multidão ensurdecedora de estrangeiros, onde você não entende uma única palavra? Em pleno verão de 2025, no auge da temporada de férias no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um garoto de 7 anos desapareceu, como se tivesse sido engolido pela terra. Para os pais tomados pelo desespero, a ideia de que aquele lugar, com todos os estigmas que o mundo insiste em nos dar, pudesse encontrar seu filho rapidamente era, no mínimo, duvidosa. Os passageiros gringos ao redor lançavam olhares de pena, cochichando preconceitos sobre a nossa segurança. E bem no momento em que todos estavam prontos para aceitar o pior, o Brasil, através do aeroporto de Guarulhos, escolheu um caminho que deixou o mundo de queixo caído. Em apenas 7 minutos, uma cena inacreditável se desenrolou. O que diabos o Brasil mostrou ao mundo nesse milagre de 7 minutos? Agora, vou revelar para vocês cada segundo eletrizante daquele dia. Mas antes, se você puder se inscrever no canal e deixar aquele like, vai me dar a força, o gás, para continuar trazendo mais histórias que enchem nosso peito de orgulho. Eu sou Mark Johnson, e na minha vida, já pisei em mais países do que existem na Europa. Mas em nenhum lugar, em nenhum canto deste planeta, eu vivi algo tão visceral e chocante quanto o que aconteceu comigo no Brasil. Só de lembrar daquele dia, minhas mãos ainda suam frio. Era meados de agosto, um verão úmido e pesado de São Paulo. Eu, minha esposa Jennifer e meu filho de 7 anos, Lucas, estávamos a caminho de Salvador. Nosso plano era apenas uma conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Para ser honesto, naquela época, o Brasil era para mim apenas um ponto de passagem no mapa. Quando desembarcamos no Terminal 3 de Guarulhos, a primeira impressão foi esmagadora. O pé direito altíssimo, o fluxo incessante de pessoas, um mar de gente que me fez sentir sufocado em um instante. Jennifer agarrou meu braço e sussurrou, "Nossa, Mark, que movuca!" "Segure bem a mão do Lucas", eu respondi, sentindo um nó no estômago. Lucas sofria de asma e apenas 2 meses antes, teve uma crise severa que o levou direto para a emergência. Na época, o médico nos alertou que o estresse ou o medo poderiam agravar sua condição, então sempre fomos extremamente cuidadosos. Enquanto subíamos a escada rolante em direção à área de embarque, olhei para o relógio, 13h10. Faltavam 2h35 para o nosso voo. Temos tempo de sobra, pensei, mas uma inquietação teimava em crescer dentro de mim. Era gente demais, o aeroporto parecia um labirinto e o mais importante, de todos os lados ouvíamos o som melódico, mas completamente indecifrável do português. Lucas apertou minha mão com força e apontou, animado. "Pai, olha! Um robô!" E era verdade. Um robô humanoide com as cores do Brasil estava dançando e interagindo com as crianças. Os olhos do meu filho brilharam. Ao chegarmos na área do duty free, os olhos de Lucas brilharam ainda mais. Era como entrar em outro universo. Havia uma zona de experiência de realidade aumentada, onde hologramas da fauna amazônica flutuavam no ar. Robôs mais altos e elegantes guiavam os passageiros. "Pai, eu quero ir ver aquilo ali." Lucas tentou correr em direção à zona de experiência, mas eu segurei sua mão com firmeza. "Lucas, não dá tempo." "Vemos na próxima", eu disse, autoritário. Vi a decepção em seu rosto, mas ele apenas assentiu. Jennifer disse que queria dar uma olhada nas lojas de cosméticos. Decidi ir a uma casa de câmbio próxima para trocar alguns dólares por reais. "Lucas, fique aqui com a sua mãe. O papai volta num minuto." Naquele momento eu não tinha a menor ideia de que aqueles míseros 5 minutos se transformariam no período mais longo e aterrorizante de toda a minha vida. Quando voltei, com os reais na mão, Jennifer estava em frente a uma prateleira de perfumes da Natura, mas não havia sinal de Lucas. "Cadê o Lucas?" perguntei. O rosto de Jennifer ficou branco como papel. "Ele estava bem aqui. Agora mesmo." Meu coração pareceu ser arrancado do peito. Olhei em volta desesperado, mas não conseguia ver a jaqueta vermelha do meu filho em lugar nenhum. "Lucas,
minha voz foi engolida pelo barulho ensurdecedor do aeroporto. Era gente demais, cada um focado em seu próprio destino, indiferente ao nosso pânico crescente. Eram 14h23. No instante em que vi os números no relógio, o terror me dominou por completo. Faltava apenas 1h58 para o nosso voo. Meu Deus, e se o Lucas tiver uma crise de asma sozinho? A voz de Jennifer era um fio trêmulo. Se ele entrar em pânico por causa do medo, a crise pode ser fulminante. Eu estava pensando a mesma coisa. A imagem do meu filho na emergência 2 meses antes, com uma máscara de oxigênio, lutando para respirar, surgiu nítida em minha mente. A simples ideia dele passar por aquilo sozinho, perdido. Era um pesadelo. Corremos para o balcão de informações, mas o atendente estava ocupado com uma longa fila de outros passageiros. Com licença, meu filho desapareceu. Minha voz tremia, mas ninguém pareceu notar. Eu podia sentir os olhares dos outros passageiros sobre nós. Alguns eram de compaixão, mas a maioria era de pura indiferença. Perto de nós, um passageiro europeu balançou a cabeça e comentou com sua esposa: "Num aeroporto deste tamanho, vai ser muito difícil encontrar." A frase foi como uma agulha perfurando meu coração. Será que era verdade? Será que não o encontraríamos? Neste aeroporto gigantesco, no meio desta multidão infinita, era realmente possível encontrar um menino de 7 anos? Eram 14h29. Faltava 1h52 para o embarque. O tempo escorria por entre os dedos, cruel e implacável. Comecei a abordar as pessoas ao redor, desesperado. Com licença, você viu um menino de jaqueta vermelha? 7 anos, mas a maioria ou não falava inglês ou simplesmente balançava a cabeça negativamente. Jennifer agachou-se no chão e começou a chorar. O que vamos fazer? O Lucas deve estar tão assustado. Vê-la chorar quase me fez desabar, mas eu precisava ser forte. Como pai, como marido, eu não podia desmoronar. No entanto, o desespero era uma maré que subia e ameaçava me afogar. Se estivéssemos nos Estados Unidos, a polícia seria acionada imediatamente, o aeroporto seria bloqueado, avisos seriam transmitidos. Mas aqui era o Brasil. A língua era uma barreira, o sistema era um mistério. Eu não sabia a quem pedir ajuda, nem como. Eu estava de mãos atadas. Foi então que ouvi a voz de outro passageiro estrangeiro atrás de mim. Esses aeroportos na América do Sul são todos assim. Bonitos por fora, mas na prática nada funciona. No instante em que ouvi aquilo, a raiva e o desespero explodiram dentro de mim. Será que era verdade? Não teríamos ajuda nenhuma aqui? Nosso filho estava perdido para sempre? Eu bati com o punho no balcão de informações. Por favor, nos ajudem. Meu filho tem asma. Ele está em perigo. Minha voz era quase um grito. As pessoas ao redor olhavam para mim, mas eu não me importava. Eram 14h31. Faltava 1h50 para o embarque, e nosso filho Lucas continuava desaparecido. E foi naquele exato momento que senti uma mão firme em meu ombro. Senhor, por favor, me desculpe. Eu me virei e vi um funcionário do aeroporto cujo crachá dizia Ricardo Ferreira. Seus olhos eram calmos, mas transmitiam uma determinação de aço. Por favor, deixe conosco. A partir de agora estamos em modo de operação por rádio. Naquele instante tudo mudou. Ricardo Ferreira, o líder da equipe, pegou seu rádio. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Código amarelo. Criança 7 anos, masculino, jaqueta vermelha, tênis preto. Protocolo criança segura, ativação imediata. Do outro lado do rádio, múltiplas vozes responderam em uníssono, ciente. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Foi como se um mar tranquilo tivesse se transformado em uma onda avassaladora de ação. Ricardo olhou para mim. Senhor, pode me dizer o local e a hora exatos em que o viu pela última vez? Com a voz trêmula, respondi, perto da área de cosméticos do Duty Free no 3º andar. Uns 8 minutos atrás. Ele imediatamente transmitiu pelo rádio.
Equipe Alpha, foco na área de cosméticos do Duty Free, terceiro andar. Iniciar busca em um raio de 200 metros. Equipe Bravo, sincronizar varredura da CCTV S14 a 52. Aplicar filtro para vestimenta vermelha. Em um piscar de olhos, a atmosfera do aeroporto inteiro se transformou. Os painéis eletrônicos gigantes exibiram um aviso de emergência, com uma busca por criança desaparecida em português, inglês, japonês e espanhol. Os alto-falantes começaram a transmitir o anúncio em 8 idiomas diferentes. Eu estava absolutamente chocado. Cara, que sistema era aquele? Como uma resposta tão organizada era possível? Ricardo falou novamente ao rádio. Equipe Charlie concentrar busca na área de recreação infantil e na zona de experiência AR. Equipe Delta iniciar monitoramento de todas as escadas rolantes, subindo e descendo. Relatórios começaram a chegar em seu fone de ouvido sem parar. Equipe de análise de inteligência artificial pronta. Iniciando o rastreamento dinâmico reverso. Equipe médica de prontidão. Nebulizador portátil e oxímetro de pulso preparados. Operação de rádio multilingue ativada. Tradutor de russo a postos. Ao ouvir essas palavras, eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Surreal. Até mesmo uma equipe médica estava de prontidão, preparada para a asma do Lucas. Ricardo me entregou um pequeno receptor de rádio. Senhor, fique com isto. Vamos mantê-lo atualizado em tempo real. Jennifer agarrou meu braço e sussurrou, meu Deus, Mark. Essa gente fala sério. Eu também comecei a pensar assim. Minha desconfiança inicial estava sendo substituída por um espanto avassalador diante do que via. Ao nosso redor, dezenas de funcionários se moviam em perfeita sincronia. Parecia uma operação militar. Não, era ainda mais preciso. Eram 14h32. Faltava 1h49 para o embarque. Uma voz soou no rádio, relatório da equipe de inteligência artificial. Às 14h18, captamos uma criança com roupa vermelha na área de embarque do terceiro andar. Rastreando trajetória de movimento. Ricardo respondeu imediatamente, continuem o rastreamento. Prioridade máxima é a localização atual. Aproximei o receptor do meu ouvido, prendendo a respiração, ouvindo cada palavra. Equipe Bravo para a central. Câmera 23 confirma criança de biótipo semelhante, mas a cor da jaqueta não corresponde. Equipe Charlie. Busca interna na área de recreação infantil concluída. Negativo para o alvo. Cada segundo parecia uma eternidade. Jennifer apertava minha mão com tanta força que senti seus dedos gelados. Os passageiros ao redor também começaram a notar a movimentação. O europeu que antes nos olhava com desdém e os outros turistas que riam agora observavam a cena com expressões sérias e impressionadas. Nesse momento, uma chamada urgente veio pelo rádio. Urgente da equipe de inteligência artificial. Às 14h19, confirmamos a criança de jaqueta vermelha na escada rolante descendente. Movendo-se em direção à área de recreação infantil, o olhar de Ricardo ficou afiado como uma lâmina. Equipe Delta, refazer a busca na área de recreação infantil imediatamente. Concentrem-se na área de exibição de robôs de brinquedo. Eram 14h34. Faltava 1h47 para o embarque. Eu rezei com todas as minhas forças. Por favor, encontrem o nosso Lucas. Outro relatório chegou pelo rádio. Equipe Delta reportando. Temos contato visual com uma criança de jaqueta vermelha no corredor que leva à área de recreação. Meu coração começou a bater descontroladamente. Ricardo ordenou imediatamente, confirmem a imagem. Iniciem a comparação facial de precisão. Seguiram-se alguns segundos de silêncio. Um tempo curto, mas que pareceu uma vida inteira. Comparação concluída. Positivo. É o alvo. Atualmente sentado no canto embaixo da escada. Mão no peito, respiração ofegante. Jennifer soltou um grito abafado. É o Lucas.
São os primeiros sinais da crise de asma. Eu senti que ia desmaiar. Meu filho, sozinho, apavorado, sem conseguir respirar direito. Ricardo disse, com uma voz cheia de confiança, especialista em proteção infantil, agente Camila Santos confirmada. Deslocando para o local imediatamente. Equipe médica em movimento sincronizado. Chegada em 30 segundos. Pelo rádio, ouvimos a voz da agente Camila. Segurei o braço de Ricardo. Nós podemos ir também? Por favor, ele assentiu. Sigam-me. Mas precisamos manter o silêncio e nos aproximar devagar, para não assustá-lo ainda mais. Corremos em direção à área de recreação. Eram 14h36. Exatamente 5 minutos desde o nosso primeiro pedido de ajuda. De longe eu vi o Lucas. Ele estava encolhido no canto, debaixo da escada, seus pequenos ombros subindo e descendo rapidamente. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Mas Ricardo segurou meu braço. Ainda não. Deixe a agente Camila se aproximar primeiro. Camila se aproximou lentamente de Lucas. Ela se ajoelhou, ficando no mesmo nível dos olhos dele. Oi, Lucas. Eu sou a Camila. Não precisa ter medo, ela disse em um inglês suave e gentil. Lucas ergueu a cabeça, mas continuava com a mão no peito. Camila tirou da bolsa um pequeno bicho de pelúcia, uma arara azul. Olha só essa ararinha. Ela quer ser sua amiga. O olhar de Lucas se fixou no brinquedo. Camila começou a cantarolar uma canção de ninar brasileira, suave e acolhedora, e depois continuou falando em inglês para acalmá-lo. Está tudo bem agora. Papai e mamãe estão aqui esperando por você. Você está seguro. Eu vi meu filho se acalmar gradualmente. Seus ombros pararam de tremer, e as lágrimas começaram a secar. Camila colocou a arara azul nas mãos de Lucas. Você pode abraçar essa ararinha? Ela é uma ararinha muito corajosa, assim como você. Lucas agarrou o brinquedo com força. Naquele instante, a equipe médica se aproximou silenciosamente e colocou um oxímetro de pulso no dedo de Lucas. 92%. No limite inferior da normalidade, mas está estabilizando. Ricardo olhou para mim e assentiu. Agora pode ir. Eu me aproximei lentamente. Lucas. Sou eu, o papai. Lucas virou a cabeça e ao ver meu rosto, as lágrimas jorraram de seus olhos. Papai. Ele gritou e se jogou em meus braços. Senti seu corpo pequeno e quente, seu coraçãozinho batendo acelerado contra o meu peito. Eu o abracei com toda a minha força e comecei a chorar. Não consegui segurar. Jennifer nos abraçou também, chorando de alívio. Eram 14h38. Exatamente 7 minutos desde que o inferno começou. Nossa família estava reunida novamente. A equipe médica confirmou a condição de Lucas. A respiração estava estável, e a saturação de oxigênio subiu para 96%. Mas por precaução, o nebulizador ficaria de prontidão por 30 minutos. Eu me virei para Ricardo Ferreira e fiz uma reverência profunda. Muito, muito obrigado. Eu peço desculpas. No começo eu duvidei de vocês. Ele sorriu calorosamente. Eu entendo perfeitamente os seus sentimentos, senhor. O mais importante é que o pequeno Lucas está seguro. Isso é o que importa. A multidão de passageiros que se formou ao redor começou a aplaudir. As mesmas pessoas que antes pareciam indiferentes agora batiam palmas com os rostos emocionados. No painel eletrônico, uma nova mensagem apareceu: emergência concluída. Criança encontrada. Tempo total da operação: 7 minutos. 7 minutos. Um tempo inacreditável. Naquele momento eu entendi. Milagres não acontecem por acaso. Eles são construídos pela preparação meticulosa e pela dedicação de pessoas incríveis. Lucas, abraçado à sua arara azul, não queria sair do meu colo. Sua mãozinha agarrava minha camisa com força. Fui até a agente Camila e estendi minha mão. Eu não sei nem como agradecer a você. Ela sorriu com ternura.
O Lucas foi muito corajoso. Eu só fiz o meu trabalho. Mas eu sabia que sem sua abordagem profissional e humana, o pânico de Lucas teria sido muito pior. Um dos passageiros na multidão, um homem de meia idade que parecia ser alemão, se aproximou. No aeroporto de Frankfurt, algo parecido aconteceu. Levaram quase 3 horas. 7 minutos. É inacreditável, surreal. Uma turista francesa concordou. No Charles de Gaulle é a mesma coisa. O sistema existe, mas jamais seria tão rápido. Eu olhei para Ricardo e perguntei, como vocês fizeram isso? Isso é um procedimento padrão? Ricardo hesitou por um momento e então começou a falar com uma expressão séria. Senhor, na verdade, há algo que preciso lhe contar. Este sistema que o senhor viu hoje, o protocolo Criança Segura, é um sistema de resposta integrada que começamos a desenvolver no ano passado. Meus olhos se arregalaram. Desde o ano passado? Perguntei incrédulo. Ele assentiu. No início de 2024, iniciamos um projeto de grande escala. O objetivo era claro: encontrar qualquer criança perdida neste aeroporto em menos de 7 minutos. Ricardo continuou explicando. Nós estabelecemos um sistema de suporte para 12 idiomas, construímos um sistema de análise que integra inteligência artificial e CCTVS, e o nosso sistema de operação por rádio passou por um treinamento de nível militar. Jennifer perguntou espantada, então. Esta não foi a primeira vez? Nos últimos 6 meses, lidamos com 23 casos semelhantes. Nosso tempo médio de resposta é de 7 minutos e 12 segundos. Eu estava em choque. O milagre de hoje não foi um acaso. Foi o resultado de uma preparação exaustiva e de um planejamento impecável. Ricardo continuou. A equipe médica também está sempre de prontidão para lidar com qualquer emergência que uma criança possa ter, como asma, diabetes, problemas cardíacos. Camila acrescentou. Nós realizamos simulações semanais cobrindo todos os cenários possíveis, quando a criança está aterrorizada, quando não fala o idioma, quando apresenta sintomas de uma crise. Eu fiquei sem palavras, pois podia imaginar o esforço monumental que eles haviam investido naquilo. Um passageiro de aparência árabe pegou seu celular e começou a filmar nossa família. Ele postou o vídeo em suas redes sociais com uma legenda. Eu conseguia ler as palavras na tela: o milagre do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Encontraram a criança em 7 minutos. Isso sim é um país de primeiro mundo. Os comentários começaram a pipocar instantaneamente. Que massa! 7 minutos? No meu país levaria no mínimo 2 horas. Isso é o poder de um sistema bem feito. Orgulho nacional. Outra mensagem apareceu no painel eletrônico do aeroporto: Protocolo Criança Segura do Aeroporto GRU. Desde a sua implementação no ano passado, 23 casos de sucesso. Tempo médio de resposta, 7 minutos e 12 segundos. Ao ler aquilo, senti arrepios por todo o corpo. O milagre não caiu do céu. Foi forjado com o suor, o esforço e o treinamento incansável de alguém. E se esse sistema não existisse? Só de imaginar, me dava calafrios. Poderíamos não ter encontrado Lucas, teríamos perdido o voo, e meu filho teria ficado mergulhado em um terror ainda maior, talvez com uma crise de asma fatal. Ricardo disse: nosso objetivo é simples. Queremos que cada criança que passe por este aeroporto se sinta segura. Só isso. Apertei suas mãos com força. O que vocês fazem é grandioso. É um exemplo que o mundo inteiro deveria seguir. Os passageiros aplaudiram novamente. Lucas sussurrou em meu ouvido: pai, eu gosto do Brasil. A tia da Ararim é muito legal. Acariciei sua cabeça e respondi: sim, filho. O papai também passou a gostar muito do Brasil. A hora do nosso embarque estava se aproximando. Enquanto caminhávamos para o portão, olhamos para trás várias vezes. Ricardo e Camila estavam acenando para nós. Jurei a mim mesmo que assim que voltasse para os Estados Unidos, contaria essa história a todos. Contaria a eles sobre este lugar, o Brasil, sobre este aeroporto, Guarulhos, e sobre o sistema impressionante que eles possuem. Já no avião, Jennifer se virou para mim. Ei, da próxima vez nós temos que vir ao Brasil de verdade.
Não como uma conexão, mas como nosso destino. Eu assenti. Com certeza vamos. Pela janela eu via o aeroporto de Guarulhos. Uma estrutura gigantesca e imponente. Mas agora eu sabia. O que era verdadeiramente impressionante não era o concreto e o vidro, mas o coração das pessoas que trabalhavam ali e o sistema que elas construíram. O milagre dos 7 minutos. Não foi um acaso. Foi o resultado de um ano de preparação, centenas de treinamentos e a determinação inabalável de não desistir de nenhuma criança. Agora eu posso dizer com total confiança, o Brasil é de fato uma referência para o mundo. Uma nação que trata a vida mais frágil como centro do universo. E não é exatamente assim que um país verdadeiramente desenvolvido deveria ser? E aí, galera? Que história, hein? Se você perdesse seu filho em um país estranho, acreditaria que poderia reencontrá-lo em 7 minutos? O Brasil já se preparou para o futuro. Um sistema que não desiste de nenhuma criança. Essa é a verdadeira face do nosso país, da qual deveríamos sentir um orgulho imenso. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe porque